Bom dia a todos, eu sou o Ivo, do segundo TIB, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o feudalismo, período muito importante para a história e que cai bastante nos vestibulares. O feudalismo, quando a gente fala em feudalismo, a gente tem que ter em mente que o feudalismo ele foi um modo de produção, o modo de produção feudal. O feudalismo ele durou mais ou menos 1000 anos e ele também às vezes é chamado de a noite de 1000 anos, a escuridão de 1000 anos, porque existem vários estigmas, né, de que no feudalismo houve um retrocesso. No modo de produção feudal, a gente tem uma grande ruralização e a gente também tem uma fragmentação do poder nessa época. Quando a gente fala de feudalismo, eu vou estar principalmente focando na Europa ali, na Europa Ocidental, né? E a gente está falando também de uma época onde a gente, mesmo tendo uma fragmentação do poder, a gente tinha, com a fragmentação do poder, um clero, uma igreja muito poderosa, né? Então, isso é uma introdução ao feudalismo, mas eu vou falar um pouco mais sobre os conceitos de vassalo, senhor feudal, clero, a divisão social e um pouco dos estigmas que a gente tem, dos pensamentos que a gente tem sobre essa época. Para a gente entender sobre história, a gente tem que entender sobre o pensamento da época, sobre como era a vida nessa época, né? E quando a gente está pensando em entender o pensamento, a vida nessa época, a gente tem que ver como que era a divisão social. Aqui a gente tem uma pirâmide da divisão social do feudalismo. No topo a gente tem o clero, depois a gente tem a nobreza, e depois os servos e camponeses. O clero com certeza era quem dominava o poder nessa época. Porque o clero, ele tinha o conhecimento, ele retia o conhecimento da época, né? E o conhecimento, ele é poder. Portanto, ela tinha poder. Ela controlava ela controlava todos os pensamentos dessa época. Ela retinha as ideias dessa época, né? A igreja não só retinha as ideias da época, o poder do conhecimento, mas também o poder econômico. Ela tinha muitas terras. Existem aproximações de que nessa época o clero detinha mais ou menos de 40 a 60% da terra nessa época. Então o clero, até hoje em dia a igreja católica é muito poderosa, mas nessa época a influência dela era imbatível. E ela não só tinha a influência, a riqueza, as terras, mas ela também tinha exércitos, né? Porque nessa época, os senhores feudais, eu vou conceituar algumas coisas aqui pra gente seguir em frente. Bom, eu vou conceituar aqui, eu vou trazer alguns conceitos pra gente conseguir seguir em frente a nossa aula. Primeiro conceito que a gente tem que ter é feudo. O feudo era onde era produzido toda a riqueza, né, dessa época, né? Nos feudos, quem trabalhava nos feudos eram os vassalos. E os vassalos, eles iam lá, eles trabalhavam no feudo, que não era deles, era do senhor feudal. Eles trabalhavam e 50 a 60% que eles produziam iam para os senhores feudais. Os senhores feudais, eles são considerados a nobreza dessa época. Porque é eles que tinham grande parte, eles tinham a outra parte da terra, né? Então, eles eram os cavaleiros, eles protegiam as pessoas, porque só quem era senhor feudal ou da família do senhor feudal podia ser cavaleiro nessa época. Então, eles eram muito influentes. O senhor feudal, ele fazia um contrato com o seu vassalo e depois desse contrato eles seguiam com essa relação de vassalagem. Os senhores feudais, eles tinham uma relação de vassalagem entre eles próprios, porque existiam senhores feudais com muitas terras e muitos feudos, e existiam outros senhores feudais com feudos menores, com poucos feudos. Só que era conveniente para os senhores feudais maiores, que tinham muitos feudos, terem essa boa relação com os outros senhores feudais. E muitas vezes eles selavam essas relações com o casamento das famílias, né? Um senhor feudal casa sua filha com o filho de outro senhor feudal, né? E a gente consegue perceber que essa cadeia de produção é muito diferente, essas relações são muito diferentes do que acontecia no Império Romano, né? Que antecede o feudalismo, né? No Império Romano, a gente tinha uma relação também a gente tinha muitas cidades, a gente tinha uma junção muito grande. O Império Romano, ele dominava tudo,
Então, aqui no feudalismo, essa relação de sucerão, vassalo, de você ter um feudo, ela veio bastante dos costumes germânicos, né? Porque com a invasão dos germânicos no Império Romano e o declínio do Império Romano, as tradições germânicas foram ganhando cada vez mais força. E isso é uma das causas, né, do feudalismo, né? Então, esse sistema de ter um feudo, de ter um líder, que é o senhor feudal, no caso, e os seus vassalos, que são seus empregados, trabalhando ali para produzir, para produzir ali no feudo, essa relação, esse jeito de produção, essa sociedade, ela vem de algumas características dos povos germânicos, tá? Então é muito perceptível ver essas características na sociedade feudal que vieram, né, dos povos germânicos, que eram muitos, né? Mas eles tinham essa característica de terem, de ter o líder, né, o pai, o homem com muitas terras, estar ali no topo da hierarquia deles, né? Porque eles eram bem hierarquizados. Então, essa figura de um homem que tem muitas terras está no topo do poder, ela veio muito deles, né? Mas, falando mais sobre, retomando um assunto sobre a Idade Média ser considerada a Idade das Trevas, a gente também fala muito sobre o declínio do conhecimento, né? Porque o conhecimento nessa época, não só o conhecimento, mas várias coisas começaram a ser demonizadas pela Igreja Católica, né? Então, nessa época, ela mantinha todo o poder e ela mantinha também os dogmas dessa sociedade, ela mantinha os conhecimentos que essa sociedade retinha, né? Tanto que nessa época, o que foi registrado está nos livros, né? O que é registrado está nos livros, e quem sabia escrever nessas épocas? Os sacerdotes, os padres, essas pessoas que tinham conhecimento. Então, eles podiam escrever e interpretar os fatos que aconteciam nessa época do jeito que eles quiserem, né? Houve um retrocesso científico, é considerado que houve um retrocesso científico, mas também surgiram novas filosofias, como a teologia, que tem até hoje, né, que é o estudo que os padres fazem, e tudo mais. Então a gente consegue ver que a igreja é um ponto central, o clero é um ponto central quando a gente está falando de feudalismo, porque ela tem uma importância muito grande e sempre é cobrado nos vestibulares essa parte, né, sobre a igreja, sobre o domínio do clero. Mas falando um pouco mais, tudo tem um começo, meio e fim, né? E a Idade Média e o feudalismo teve o seu fim. Quando a gente está falando ali do fim do feudalismo e do fim da Idade Média, a gente gosta de citar bastante a formação do Estado Novo, do Estado Moderno, né? Porque na Idade Média a gente não tinha um Estado forte, poderoso. Como eu já disse muitas vezes, o clero estava no poder. Então o poder estatal era muito desconcentrado, era muito fragmentado. E aí o poder começou a ser fragmentado, né? Portugal se tornou um país, um reino muito unificado ali nos meados do século XII, XIII, e a Espanha ali no século XV, né? Que logo depois que ela se tornou um país, ela descobriu a América e teve toda a descoberta da Nova América, também considerada uma das causas do declínio da Idade Média. Por quê? Na Idade Média, ao final da Idade Média, o que aconteceu? O poder, o dinheiro, a riqueza, ela começou a vir do mar e não da terra. Começou a vir do comércio. Por quê? O que acontecia? O senhor feudal, ele tinha um filho. E é só o filho primogênito dele que herdaria aquele feudo. Ou seja, os outros filhos que ele teria não herdariam aquele feudo, não teriam serventia, eles até poderiam virar cavaleiros, mas não teriam utilidade ali naquela sociedade. Então, esses filhos do senhor feudal começaram a procurar outras formas de ganhar dinheiro. E aí começaram as navegações. Os barcos começaram a ser construídos e as pessoas começaram a navegar para outros lugares, para outros continentes. E aí o comércio se tornou muito grande. O comércio começou a se tornar grande. Novas classes sociais, como os burgueses, começaram a surgir e começaram a ter diferentes demandas nessa sociedade, né?
Então, essas navegações, essa nova forma de comércio, essa nova forma de produção, que a gente sai de uma produção na terra agrícola para uma produção nas navegações, para você uma exploração, porque nessa época os países europeus começaram a viajar, descobrir outros países, começaram a descobrir outros continentes e explorar esses continentes, explorar, escravizar, roubar, saquear, enfim, tudo isso acabou causando o declínio do feudalismo, porque foi uma passagem de uma sociedade que tinha produção agrícola para uma sociedade que tem a produção no comércio, na exploração. Então é isso, né? A gente consegue ver muito bem a forma como as pessoas como houve uma passagem, né, na forma de produção, e isso acabou fazendo com que o feudalismo acabasse, depois o mercantilismo começasse, depois das reformas, e aí vem a Revolução Burguesa e capitalismo, e até a sociedade que a gente tem hoje. É muito legal ver, estudar um pouco sobre história pra gente ver a visão que aquelas pessoas tinham, né? E ver, analisar como eram as sociedades antigas e como essa sociedade de alguma forma causou impacto hoje, né? Causou um impacto no que nós somos hoje e fez como aquela sociedade se transformou na que a gente tem agora. É isso, muito obrigada